Olá! Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que a boa mão do Senhor possa estar sobre a sua vida e que o Espírito Santo possa vir trazer paz para a tua mente, para a tua alma e para o teu coração. Eu sou o pastor Jonathan Bahia. Estamos começando mais uma palavra de poder meditando, estudando o livro do Evangelho de Mateus. Hoje nós chegamos no capítulo de número 17, que tem muito a nos falar, e desde já eu quero te dizer, meu muito obrigado. É um prazer, um privilégio, uma honra muito grande te receber aqui no nosso canal, para junto nós buscarmos a presença daquele que tudo pode. A partir do verso de número 1 diz assim: E 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular ao alto do monte. E transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, respondendo, disse: Jesus, o Senhor, é bom estarmos aqui, mas se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os encobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a quem me comprazo, escutai. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre ele o seu rosto, e tiveram grande medo. E aproximando-se de Jesus, tocou e disse: Levantai, não tenhais medo. E erguendo os olhos, ninguém viram senão unicamente Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou que a ninguém contasse a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: Por que dizem os escribas, o mister, que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará as coisas. Mas vos digo que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram de tudo o que fizeram. Assim farão também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele falara de João Batista. Diga glória a Deus. É interessante dessa palavra que Jesus chama Pedro, Tiago e João para uma grande experiência. Diz a palavra do Senhor que eles sobem o monte. Monte é lugar de oração. Monte é lugar de intimidade do Senhor para conosco. Porque quando nós nos esforçamos para estar no monte, significa que nós queremos algo maior do Senhor. O monte na tua vida representa o templo, a igreja, aonde você se esforça para ir, ainda debaixo de chuva, ainda cansado de um dia de serviço. O monte representa o esforço que nós fazemos para estar na presença do Senhor. E de repente, Jesus se transfigurou diante daqueles 3, e eles viram coisas inefáveis que ninguém era lícito falar. E diz a sua palavra que resplandeceu o seu rosto como o sol, e as suas vestes se tornaram como brancas, e eles viram Moisés e Elias falando com ele. Quando você subir o monte se esforçando na presença do Senhor, Deus ele vai te mostrar algo, coisas poderosas que ele não mostrou a ninguém. Então te esforça no jejum, te esforça em ler a palavra, te esforça em subir o monte da tua igreja, da tua congregação do templo, te esforça em buscar a presença do Senhor através da sua palavra, e ele vai te mostrar coisas grandes, ocultas e poderosas que ele não mostrou para ninguém. Interessante é que Pedro vê toda aquela glória, e eles veem tudo aquilo, mas ainda assim eles não estavam compreendendo qual era o sentido daquilo. Muitos e muitos estudiosos e pessoas santas e especiais que viviam naquela época dariam tudo para ver Elias, para ver Moisés e sentir a presença de Jesus transfigurado, mas ainda assim eles não conseguiam ver aquilo que estava acontecendo. Eles não conseguiam mensurar, eles não conseguiam corresponder tudo aquilo que estava sendo apresentado a eles. E eles têm, e Pedro faz uma pergunta terrena ao Senhor. E ele diz: Senhor, tu quer que a gente monte aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés? E diz a palavra do Senhor que ele, estando ainda a falar, uma nuvem luminosa os encobriu, e da nuvem saiu a voz do Senhor: Escutai o que diz o meu filho amado, porque ele é meu filho amado, a quem me comprazo.
Muitas e muitas das vezes nós fazemos igual Pedro na presença do Senhor. Nós não conseguimos ficar calado. A gente fica pedindo, perguntando, falando. E às vezes Deus ele só quer essa atitude nossa de ouvir a voz do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, faz comigo segundo a tua vontade. De repente Pedro entendeu que não precisava ele se preocupar com a dormida, não precisava ele se preocupar com as vestes, não precisava ele se preocupar com a comida, porque Deus ele já estava preparando algo mais poderoso, pois a própria palavra do Senhor diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas sim gozo, paz, longanimidade e benignidade. Diz a palavra do Senhor que eles se jogaram no chão e em vez de eles se encher de gozo, de alegria na presença do Senhor, eles se encheram de temor. Aqui nós vemos que a presença do Senhor, ela nos diminui quando nós estamos em falta, em pecado, em transgressão. Mas a mão do Senhor foi até eles e diz: levantai, não tenhas medo. Não tenhas medo, porque Deus ele quer se revelar para vocês. Mas para isso vocês precisam ficar calados. Mas para isso vocês precisam entrar nessa atmosfera, nesse sobrenatural, para que vocês possam receber de Deus. Aí eu me lembrei daquela palavra que está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque não sabe discernir espiritualmente. O homem carnal não discerne as coisas espirituais, mas o espiritual discerne tanto as carnais como a espiritual. Talvez você esteja vivendo momentos assim. Pastor, eu não sei o que Deus tem falado comigo. Eu não sei, pastor, eu tive um sonho, mas eu não sei o que significa. Pastor, Deus ele me deu uma palavra, mas eu não consigo entender essa palavra. Pastor, Deus já falou comigo através de uma pessoa, de um louvor, e eu não consigo discernir, pastor, o que é certo e o que é errado. Mas Deus hoje ele manda te dizer: te cala na presença do Senhor, ser mais humilde, ser menos alvoroçado, ser menos ansioso, porque Deus ele vai te abençoar. Deus dá uma ordem para eles: olha, ninguém fale nada, até que eu seja ressuscitado dentre os mortos. Então, diz a palavra do Senhor que eles estavam preocupados. Por que os fariseus diziam que Elias tinha que vir primeiro? Eles estavam preocupados com coisas que haveria de acontecer, com coisas que já aconteceram, mas eles não estavam preocupados com a direção que Jesus estava dando. Deus hoje ele manda te dizer: para de te preocupar com o que os fariseus, o que os saduceus, o que os escribas falam. Te preocupa em fazer a vontade do Senhor. Te preocupa em fazer o seu querer. Te preocupa de ouvir a palavra do Senhor e entender, executar e obedecer. Então, nessa fé, nós iremos unir a nossa fé e buscarmos a presença daquele que se apresentou a Pedro, Tiago e João e também irá se apresentar a cada um de nós. Vamos orar. Pai, é no nome de Jesus que nós entramos na Tua presença. Nós não queremos ser, Pai Pedro, que estava ansioso, alvoroçado. Meu Deus e meu Pai, eu até entendo, Senhor, a preocupação dele, mas aquela não era devida a hora para aquela preocupação. Assim estamos nós, Senhor, com o coração aflito, com o coração ansioso. O Senhor quer nos mostrar poder. O Senhor quer mostrar da Tua glória. O Senhor quer mostrar do Teu agir. Que a gente está preocupado, assim como Pedro, onde nós vamos comer, onde nós vamos dormir, o que nós haveremos de vestir. O dinheiro, meu Deus e meu Pai, dá conta que irá atrasar. Não, Senhor. Que a gente possa buscar o Teu reino. Que a gente possa buscar a Tua vontade. Que a gente possa, meu Deus e meu Pai, deixar com que o Senhor se revele para nós. Meu Deus e meu Pai, que a gente possa, às vezes, Senhor, ficar calado na Tua presença. Só ouvindo o Senhor falar conosco. Ó Senhor, nos conserta, molda o nosso caráter, molda a nossa personalidade, para que a gente possa, meu Deus, subir o monte da congregação, o monte do esforço, o monte do sacrifício, o monte do jejum, para que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, falar conosco. Meu Deus, porque o Senhor só se revela para aqueles que se esforçam, porque o reino do Senhor é, meu Deus e meu Pai, tomado por esforço. Então que a gente possa se esforçar. Assim, Pai, eu abençoo essa ovelha fiel e leal que está comigo nesse estudo. Eu sei, meu Deus, que grandes coisas ele tem aprendido, que grandes coisas o Senhor tem revelado. E assim, meu Deus, continua se revelando, abençoando, guardando, livrando e protegendo a sua casa, o seu lar e a sua família. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo sua vida e tudo aquilo que é seu. Em o nome do Pai, em o nome do Filho e em o nome do Espírito Santo do Senhor. Se o meu irmão ou a minha irmã querer dizer amém. Eu sou o pastor Jonathan Bahia
Essa foi a nossa palavra de poder. Você gostou? Se sentiu abençoado? Deixe seu like, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração e nos ajude compartilhando. Todos os meses, meus irmãos, nós fazemos a campanha dos semeadores com o intuito de a gente arrecadar recursos para que a gente possa continuar fazendo a obra de Deus. Vocês que já conhecem meu trabalho sabem que a gente trabalha visitando, que a gente trabalha doando cesta, a gente trabalha abençoando vidas. Como é que eu faço, pastor, para me ser um abençoador desse ministério? Nós temos o nosso Pix, que é o 91 999 24 9008, 91 999 24 9008. Esse Pix está no meu nome, Jonathan Moacir Silva Bahia, chave, celular, banco digital PicPay, onde você pode fazer a sua oferta. Quanto é, pastor, a oferta? Nós dizemos a oferta mínima, que é R$1 de premissa para cada dia do mês de fevereiro. Por que, pastor, é a premissa? Porque você vai sacrificar a premissa, aquilo que Deus colocou primeiro na sua mão. Provérbios capítulo 3, verso 9, é o tema da campanha dos semeadores. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte da tua renda, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não te nojes da repreensão do teu Senhor, porque Deus ele quer bem, assim como o pai quer ver bem o seu filho. Então Deus ele quer te ver bem. Então quando você honra Deus, Deus ele te honra. Ah, pastor, eu sou profissional liberal. Pastor, Deus ele colocou no meu coração de eu mandar R$28, pastor, eu vou mandar o dobro, eu vou mandar o triplo, eu vou mandar R$2 de premissa para cada dia do mês. É aquilo que Deus falar no seu coração. Então você que vai mandar mais de R$28, ou você que vai devolver o seu dízimo, independente qual seja o valor do seu dízimo, você vai só dizer, pastor, está aqui. Você vai compartilhar o seu comprovante, vai dizer, pastor, está aqui o meu dízimo. E você vai mandar não só 5 nomes, mas 10 nomes ou 10 causas, porque o dizimista, ele sempre manda mais. Amém? Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos de volta numa palavra poderosa. Deus ele vai falar conosco. E assim eu me despeço te agradecendo pela companhia. Fica na paz.